Programa Simples Assim. Olá, vamos começar o Simples Assim? O nosso programa está especial. Na verdade, ele está temático. Vamos falar sobre o AVC e como isso impacta na vida dos pacientes e dos familiares. Começamos com uma entrevista com o Dr. Antônio Nascimben, que é neurologista, e ele fala sobre o que é o AVC, sintomas, diferença entre o AVC isquêmico e o derrame cerebral, como muitos chamam, que é o AVC hemorrágico, e outras informações importantes. E a Patrícia conta toda a história que ela e a família estão passando a partir do AVC que a Dona Maria teve. Como foi isso, de que maneira a família está superando e como é o dia a dia nessa luta com relação à recuperação da Dona Maria. Bora conferir? Vamos falar sobre saúde no Simples Assim. E o assunto em pauta é o AVC, acidente vascular cerebral, que muita gente também chama de derrame cerebral, de uma porção de outros nomes. Mas quem vai explicar um pouco melhor sobre isso é o Dr. Antônio Stefano Nascimben, que é neurologista e recebe o Simples Assim. Dr. Stefano, muito obrigada por atender a gente. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Vamos lá, o que é o AVC, afinal de contas, e esse monte de nomes que ele tem? O AVC, o que é o AVC? É um problema na circulação sanguínea cerebral. É quando ocorre algum problema da circulação e você vai ter um sintoma decorrente dessa alteração na circulação cerebral. Tá? Então, existem dois tipos principais de AVC, vamos falar assim. O AVC isquêmico, tá? Que é uma alteração, uma obstrução na circulação sanguínea para o cérebro, uma determinada região do cérebro. Tá? E o AVC hemorrágico, que seria uma ruptura de uma artéria no cérebro, tá ocasionando uma hemorragia mesmo, né? E decorrer, claro, ocasionando uma lesão, tanto isquêmico como hemorrágico, ocasionando uma lesão no cérebro, tá? Com morte de neurônios. E qual é mais grave? Depende, né? Não tem como falar como é mais grave ou, né, mais leve. Depende da extensão do AVC isquêmico ou a extensão do AVC hemorrágico e a localização. No geral, vamos falar assim, o hemorrágico tende a ser mais grave, mas não é uma regra. Qual é a idade em que é mais comum ter esse tipo de acidente? O AVC, tá, pode ocorrer em qualquer faixa etária. Tá? Claro, idosos, né, têm uma probabilidade maior de ter o AVC. Tá? Mas jovens, 30, 40 anos, 50 anos, você também vê AVC nessa faixa etária também. Tá? Quando a gente ouve falar que acontece com os jovens, é por conta de algum desarranjo na sua conduta de vida, alimentação, prática de exercícios, ou pode ser por hereditariedade? A hereditariedade está presente também, tá? Mas os fatores de risco principais são hipertensão arterial, tá? Doença cardíaca, tabagismo, sedentarismo, colesterol elevado, tá? Bebida alcoólica, fumar, né? Também. Fumar também, com certeza, drogas ilícitas, tá? Então tem vários fatores de risco para o AVC. E quando acontece um AVC, ele é reversível ou ele deixa sequelas, doutor? Olha, o AVC, tá? Tem uma extensão muito grande de sintomas, tá? Então ele pode ser reversível, sim. Dependendo da extensão. Dependendo da extensão e da localização onde foi ocasionada aquela lesãozinha no cérebro. O que é um sintoma que pode alertar o paciente de que o problema dele pode ser esse? Os sintomas de AVC em geral, né, são alteração na fala, tá? Desvio de rima bucal, alteração na força motora, aquele paciente que perde a força em um braço ou numa perna,
tá? Do mesmo lado do corpo, tá? Alteração para andar. Mas isso tá? acontece paulatinamente, ele vai tendo esses sintomas devagar ou de uma vez? Pode às vezes dar um aviso, você tem uma alteraçãozinha, um sintominha leve, transitório, tá? Ele pode estar te avisando, tá? Ou pode ser de uma forma súbita mesmo. Tá. E o que vem avisando se ocorro e acudo, obviamente que o prognóstico dele é mais melhor, favorável. Com certeza. E se der esse de uma vez, aí a sequela pode ser mais grave. Pode ser mais grave. Tá? E claro, né, assim, identificando os sintomas de AVC, né, correr o mais rápido possível, procurar o mais rápido possível, tá, um pronto-socorro, tá, um atendimento médico específico para isso. Pessoas que relatam dor de cabeça constante, doutor, isso é um sintoma, isso é um alerta? Não, geralmente, a dor de cabeça tem várias causas. Tá. Dor de cabeça frequente, tá? Pode estar associado com uma enxaqueca, uma cefaleia tensional, né? Aí depende do tipo de dor de cabeça, tá? Que você vai desconfiar, né, para algum sintoma mais específico do AVC. A gente falou ali, o doutor explicou que tem várias causas que podem gerar, né, um AVC, mas, por exemplo, a pessoa pode ter um AVC decorrente de uma outra doença neurológica? Quem tem um aneurisma, por exemplo, o aneurisma é consequência ou pode provocar? O aneurisma, né, o AVC hemorrágico, nós dividimos de AVC hemorrágico dentro do cérebro mesmo, né? E a hemorragia subaracnoide. Que tá? que é isso? A hemorragia subaracnoide seria decorrente de um aneurisma que se rompeu e o sangue ficou não dentro do cérebro, mas nas membranas que recobrem o cérebro. Tá? Por isso de hemorragia subaracnoide. Tá? E aí sim, você tem uma dor de cabeça muito forte, tá? É súbita, tá? Incapacitante, né? Até o paciente escreve uma dor de cabeça mais forte que já teve na vida. Tá? E aí, nestes casos, o tratamento é feito de que maneira? A hemorragia subaracnoide, tá? Você, claro, procurar um atendimento médico o mais rápido possível, tá? Controlar a pressão, tá? Medicamentos para melhorar um pouquinho a circulação cerebral, tá? E claro, né, depois de passar a fase aguda, clipar o aneurisma. Você resolveu o aneurisma, se for o decorrente do aneurisma. E né? quando o paciente tem o AVC, seja ele isquêmico ou hemorrágico, a família ou a pessoa que o acode leva para o hospital, é sempre caso cirúrgico ou se trata isso de outra maneira? Não, o AVC, geralmente, vamos falar assim, o isquêmico, tá? A maioria das vezes não, tratado clinicamente. Tá? O hemorrágico, tá? Se for uma hemorragia leve, também não precisa de cirurgia, tá? O AVC isquêmico, quando é uma área muito importante do cérebro, tá? E você vai ter um edema no cérebro, pode ser necessário uma cirurgia, então, tá? Para descomprimir isso. Pode ser necessário uma cirurgia para descomprimir um pouco aquela região do cérebro. Então, assim como o hemorrágico também. Se for uma hemorragia mais volumosa, vamos falar, você tem que drenar esse hematoma também. Como é a vida de um paciente pós o tratamento de um AVC, doutor? Olha, vamos falar assim, eu acho que a grande maioria tem uma vida razoável, né? Tá. Sem relativamente sequelas. Normal. Tá? Claro, alguns pacientes, dependendo da localização, como foi mencionado, extensão, vai ter algumas sequelas decorrentes do AVC, sim. E aí o que é que faz para conviver com isso depois? Aí tem todo um tratamento... Claro. Evitar, primeiro ponto, acho que é evitar que você tenha novos AVCs. Então, identificar porque é possível ter novos. Tá? Claro. Então, identificar a causa do teu AVC, tá? E tentar corrigir fatores de risco para tentar evitar novos episódios de AVC, tá? Aí entra também fisioterapia, tá? Terapia ocupacional, tá? E medicamentoso. Com certeza. O que é possível fazer para que a gente evite ter um AVC no futuro? É possível ter essa prevenção? É possível. Tá? É possível você controlar, tá? Ter uma vida saudável, tá? Uma boa alimentação, evitar tabagismo, excesso de bebidas alcoólicas, tá? Controlar colesterol, tá? Se tiver pressão alta, diabetes, tratar a pressão, tratar a diabetes. Tá? Então, é possível sim ter uma vida saudável, tá? Dá para prevenir. Homens e mulheres têm AVC na mesma proporção, doutor? Geralmente um pouco mais prevalente em homens. É mais comum nos homens. Isso. Muitíssimo obrigada pela entrevista e pelas informações, doutor. Obrigado a vocês e obrigado pela oportunidade de estar aqui.
Olá, você que está assistindo Simples Assim, saiba que você pode ver todos os nossos vídeos no nosso canal do YouTube. E é muito fácil, basta você se inscrever e se você estiver fazendo isso no seu celular, saiba que esse sininho aqui, olha só, é o modo como você será alertado sempre que tiver programa novo. Você também pode entrar na nossa fanpage no Facebook e curtir, assim o Facebook saberá que você gosta do Simples Assim e sempre vai te alertar sobre as coisas boas que estarão aparecendo. É simples assim, tá pertinho da gente. As coisas boas da vida são simples assim. A recuperação de um paciente que teve um AVC, seja ele isquêmico ou hemorrágico, tem muito a ver com a maneira com que a família o acolhe quando ele sai do hospital e como ele é acompanhado no decorrer dos dias, nos meses e anos que vão se passando. E todo esse processo depende muito da dedicação de quem está ali do lado. E é por isso que a gente vai contar um pouquinho para você agora a história da Patrícia e da Dona Maria, que é uma guerreira, uma lutadora que passou por um AVC isquêmico. A Paty está nos recebendo aqui na casa dela agora. Obrigada, viu, minha querida? Eu por abrir agradeço teu lar e teu coração com a gente. Para contar como é que foi. A Dona Maria teve um AVC isquêmico. Completou 1 ano e 4 meses, né, dessa ocorrência da gravidade. No caso da minha mãe, o AVC ocorreu após uma cirurgia de clipagem de 3 aneurismas cerebrais. Quando os especialistas até explicaram que o aneurisma é um dos fatores principais para causar o AVC isquêmico. Então ela estava, que nem nós aqui, conversando normalmente, sem sintomas algum, mas por meio de um exame, de uma tomografia, surgiu a suspeita desse aneurisma e era necessária a cirurgia, porque aneurisma você não tem tratamento. O risco de morte é grande, né? Então era necessário essa cirurgia para impedir que o pior ocorresse. Ela fez a cirurgia eletiva, foi agendado. Lógico que assim, foi de uma forma muito inesperada. A gente foi avisado na segunda-feira, ela se internou na terça e na quarta para operar. A cirurgia durou em torno de 9 horas e após o período para recuperação na UTI, que seria até dentro de 24 horas, ela não voltava. Foi quando a equipe médica suspeitou, fez uma tomografia e identificaram o AVC isquêmico, que é onde falta oxigênio naquela região do cérebro. No caso dela, atingiu o lado esquerdo da cabeça e é sempre o oposto, né? Atinge o lado esquerdo e paralisou o membro direito. Tá. Como ela estava numa situação muito delicada devido à cirurgia, não tinha como avaliar as sequelas. Porque geralmente se uma pessoa no dia a dia sofre um AVC, né, um acidente vascular cerebral ou derrame, como muitas pessoas conhecem, ele pode até apresentar sintomas, dormência ou perda de sentidos em um enrolar. No caso da minha mãe não tinha como fazer essa avaliação. Porque ela não acordava. Ela não acordava e praticamente ela estava ainda num processo de anestesia de uma cirurgia que durou 9 horas, onde ela abriu o crânio, né, foi aberto o crânio, os médicos no caso, abriu toda essa parte frontal aqui para poder fazer a clipagem dos aneurismas, né, então foi decorrente. E aí eles explicaram para nós que tudo dependeria dela, fizeram todo um procedimento, que o AVC quando ocorre ele tem 72 horas, que é um período de risco, e esse período ela já tinha passado, então deu uma aliviada para nós, enquanto família, e eles iam monitorar a questão do cérebro, se inchar muito, ela é hipertensa, ela é diabética, então são outros tipos de doenças que poderiam complicar o quadro da saúde dela. Qual é a idade da sua mãe, Patrícia? 58 anos. Muito jovem, né? Jovem. E aí, quanto tempo ela ficou internada? Ela ficou ao todo 30 dias, 13 dias na UTI, mais uma semana na semi-intensiva e o restante dos dias para completar os 30 dias no leito, né, no quarto. Durante esse processo foi bem difícil porque, além da parte até ela voltar, o acordar, compreender, porque ficou tudo muito confuso, né, ela se entender, os membros do lado direito ainda paralisado, a mão foi uma das primeiras partes que ela começou a movimentar ainda no hospital, isso já é um grande conforto pra gente. Só que devido ao local, a pessoa tá fragilizada, ela teve muitas infecções pulmonar,
alergias de medicações, infecção de urina, ao mesmo tempo a parte intestinal também, porque ela ficou com uma sonda nasal para se alimentar, né? Então, durante esse processo, pelos médicos, ela poderia ficar até mais dias internada. E eles orientaram a alta hospitalar. Só que para ter essa alta hospitalar, a equipe médica nos preparou para como recebê-la em casa. Também. E aí todo mundo ajudou a ter essa readaptação em casa. Sim, nós somos orientados pela equipe médica, primeiramente com a parte de equipamentos, né? A gente teria que ter cadeira de roda, uma cama adaptada, né? Quando tua mãe foi para casa, Paty, ela não andava, ela não estava andando. Ela não estava andando. Ela saiu do hospital já conseguindo sentar-se. Porque como uma certa parte era metade do corpo imobilizado, a outra parte, de certa forma, ajudava. Tua mãe tinha todas as dificuldades psicomotoras de um pós-AVC. Sim, além da parte psicomotora, também tinha a parte psicológica da compreensão. Porque além da sequela motora, no caso dela, o AVC também atingiu a parte da comunicação, da fala. Com os 30 dias que ela ficou, ela precisou fazer a traqueostomia, por conta da respiração, mas logo depois ela voltou a ter a parte sonora, tudo que ela falava era desconexo. Nada era com nada, a frase não tinha sentido. Ela foi para casa numa situação que ela não reconhecia nada, o ambiente, mesmo porque também fazia uma casa de menos de um ano que ela havia mudado ali, e pedia pelas filhas, no caso eu e minha irmã nós estávamos ali do lado, mas ela não reconhecia. Na cabecinha dela entendia que ali não era o local dela, que havia sido roubada. Então foi um período difícil pra gente entender como lidar com essa situação também. E aí depois você foi descobrindo técnicas, eu vi que você ajuda a sua mãe numa série de coisas, e você criou uma página no Facebook, né, Patrícia? Isso. O que é que você pode dizer de sucesso que você divide e que você compartilha nessa página? Isso eu acho importante dizer porque, assim, por um certo período eu fiquei naquele conflito. Eu vou expor a minha mãe? Ficou com essa dúvida, mas depois não, veio aquela força interior me dizendo assim, não é questão de expor, é uma questão de você compartilhar a experiência do que você está vivenciando naquele momento, de coisas que a gente conseguiu superar até certo momento, porque tem pessoas em situações tão semelhantes ou até em outros piores, ou talvez melhores, que pode compartilhar com a gente, foi com essa intenção. E eu comecei aos poucos, relatei, né, brevemente a história dela, depois de 1 ano e pouco, que agora ela está bem melhor, né, teve um grande processo e teve uma grande repercussão. Pessoas, existem grupos nas mídias sociais específicas para esse tipo de caso, onde familiares começaram a entrar em contato comigo. Nossa, conheci a história, tal, como que você faz? É assim, né, tal. E eu comecei a procurar vídeos também que orienta, né, e por, assim, vontade própria, eu peguei um livro didático para parte de iniciação infantil, onde eu comecei a estimular ela na parte motora. Porque hoje, atualmente, ela tem atendimento numa rede especializada, que é em Rio Preto, que é a Lucy Montoro, que tem toda uma equipe multidisciplinar para ajudá-la. Seja a fono, terapeuta ocupacional, que tudo é necessário. Não basta só apenas um profissional, né? É tudo uma readaptação de tudo. Então, em casa, eu já estimulava ela na parte da escrita, a pintura. Tanto quando ela iniciou o tratamento em Rio Preto, isso ajudou muito. Quando é que você começou a perceber que essas atividades que você fazia com o livro e as atividades que ela está fazendo na rede de atendimento começaram a surtir efeito? Então, eu observei principalmente na questão do humor dela. Porque, assim, eu sou leiga, não sou profissional da área para readaptar ela, digamos assim, mas um sorriso, um brilho no olhar, isso a gente percebe que ajuda muito. Acho que isso é importante dizer para toda a família, seja em qualquer situação que esteja, seja qual tipo de doença que for, que o paciente, enquanto doente, ele não deve ficar ali largado, ele deve ser estimulado. E é isso que eu procuro fazer com ela. Eu chego até a me emocionar, porque ela está viva e eu preciso estimular ela. Enquanto ela confia em mim e ela depende de mim. Então, a partir do momento que eu vi ela, naquele momento lá no hospital, no leito, e Deus, digamos assim, falou, ainda não é o momento dela de recolher, ela vai voltar, ele deixou essa missão. De tudo que ela já me ensinou até aqui, eu tenho essa obrigação e faço com muito gosto, né?
E voltando para a parte familiar, às vezes a pessoa desanima, né? Fala, ou coloca na cabeça que ele é um doente, quer cuidar da pessoa como se fosse um vaso delicado que pode se trincar a qualquer momento, mas não é assim. A pessoa tem necessidade de se sentir viva. Então, essa atividade que ela voltou a fazer com o especialista está sendo excelente, porque eles têm outra visão e assim, eles contam também muito com os familiares. Né? Principalmente às vezes a pessoa tem um cuidador em casa, mas não basta. O cuidador também adoece, o cuidador se envolve também, mas o familiar tem muito mais responsabilidade sobre aquele paciente, porque é o familiar que conhece a fundo cada detalhe, né? Cada sentimento, e isso aí muda muito, transforma a pessoa. Tanto quando no leito de UTI, quando a gente ia visitar, a psicóloga orientava os familiares, ou mesmo que ele não esteja com o olho aberto, conversa, acaricie, estimule, porque é capaz, isso daí transforma, né? Então no dia a dia, assim, às vezes ainda ela tem as suas limitações, né? Ela tem a parte da afasia, que é uma sequela que prejudica a fala. A dicção dela é perfeita. Tem muitos casos de pessoas que têm o AVC, que a dicção não sai corretamente, embora a pessoa compreenda perfeitamente o que está sendo falado, dito, mas sai numa linguagem enrolada. Banana. Um velhinho. Tenta falar banana. Do belo. Banana. Do belo, Lulu. Ó, de novo, vou treinando. Banana. O berbedo. No caso da minha mãe, ela até compreende, ela vê os objetos, mas ela tem dificuldade de nomear, ela troca palavras. É como o médico explica, às vezes você dirige para ela e fala, ai, Dona Maria, que cor que é essa bolsa? Ela sabe que é uma bolsa, ela sabe a cor, mas na hora que chega a informação na mente, a informação na caixinha não volta, troca. Então ela está sendo trabalhado isso. Coisas que ela não fazia, por exemplo, natação ela fazia antes, Patrícia? Agora ela não fazendo fazia, exatamente. Toca violão. Hidroterapia, troca violão. É um mundo de descobertas. Na verdade, assim, são coisas que estavam intrínsecas nela e que hoje ela trabalha, digamos assim, e de uma forma feliz, alegre, né? São coisas que realmente estimulam. Por exemplo, a hidroterapia, antes do processo, a minha mãe, ela sempre teve um pouquinho acima do peso. E eu ficava no pé dela, vamos fazer pelo menos hidroginástica, que a hidroginástica é apropriada para uns exercícios mais físicos. E ela nunca foi, imagina, tinha vergonha, pensava no macacão, aquela coisa toda. Agora, no período de reabilitação, existe a fisioterapia, mas no caso dela, principalmente pessoas que têm o AVC, eles sentem muito mais dor, ficam muito mais sensíveis do lado sequelado. Então, a fisioterapia tradicional acaba sendo um pouco mais indolor. E a hidroterapia, os especialistas até indicam que ela tem mais intensidade para ajudar na recuperação e o efeito com menos dor. Tá. E para ela foi uma novidade, ela aderiu de uma forma incrível, ela gosta muito de estar na água ali, e para ela também, isso que é engraçado, assim, ela demonstra pra gente que ela está feliz e ela reconhece o quanto ela é capaz. Eu não preciso dizer isso pra ela. Ela fica animada, você viu, eu consegui, isso é gratificante. A história da Patrícia eu acompanho perto, claro que a gente trabalha junto, mas é muito interessante que você que está assistindo Simples Assim agora, procure o Facebook dela, tá aí na tela o endereço, procure acompanhar se você tem interesse, dúvida e tudo mais. E aí você vai saber um pouco mais, porque infelizmente o nosso tempo é limitado. Paty, adorei, viu? Muito obrigada, minha querida. E eu queria que você encerrasse a nossa entrevista dando uma mensagem para o pessoal de casa sobre o que você depreendeu dessa experiência e o que é importante as pessoas que vivem a mesma situação levarem em conta. Eu agradeço primeiramente mais uma vez a oportunidade, né? E eu quero dizer para você que está aqui nos assistindo que independente da forma que esteja, seja você a pessoa sequelada, adoentada, né? Ou seja você um familiar, não desista. Se Deus te deu essa missão, é porque você é capaz. As dificuldades existem para que a gente consiga superar os obstáculos. Houve momentos que eu pensei assim, mas como? Mas Deus capacita a gente. E é superável.
É difícil, no caso de um AVC, trazendo o objetivo mais próprio, demora, né, o processo de reabilitação, mas todos são capazes de voltar até melhor, se for possível, porque numa recuperação não é só a parte física, você muda o seu espírito também, isso te ajuda demais. Eu faço convite também, quando eu criei a página Renascendo Após AVC, o nome já diz, porque realmente é um renascer, para que vocês estejam lá para divulgar o que vocês estão vivenciando, para a gente trocar experiências também. E o mais importante, como eu já vinha falado anteriormente, não deixe seu familiar de lado, ele precisa participar da vida social, ele precisa sentir que ele é amado. O amor transforma as pessoas. Outra coisa importante, não é só o paciente que adoece, o familiar também adoece. Se você ainda está encontrando dificuldade de como lidar com o seu familiar, converse com um especialista, com um médico, de como melhor tratar essa situação em casa. Mas não deixe ficar aflito, deixando aquela tensão, que tudo é capaz de vocês vencerem juntos. Vai querer votar? Eu quero. Você sabe votar? Hã? Você sabe votar? Sim, Sabe os números? sim. Então como você vai fazer lá? Vai pegar os números, botar na urna na cor verde, né? A tecla verde. Você votou então? Você votou? Sim. Cadê o comprovante da votação? Eu falei tudo certo. E cadê o comprovante? Deixa eu ver. Vira pra mim ver. Vira assim pra ver. Mostra pra mim. Nossa. As coisas boas da vida são simples assim. Pronto, assim termina o nosso Simples Assim especial de hoje e a gente deixa aqui então um convite. Se você tem histórias, se você tem experiências que, assim como a Patrícia, podem impactar na vida de outras pessoas, que tal dividir com a gente? Sugira, mande as suas mensagens, fale conosco através das nossas redes sociais. Se você gostou do que você viu no programa de hoje e quer rever, então é simples assim. Vai no nosso canal no YouTube, você pode se inscrever para receber os avisos, clica ali no sininho, conversa com a gente, manda mensagem e indica também, compartilha com os seus colegas, com os seus amigos e familiares. E você também pode falar conosco através do nosso Facebook. Vai lá, faça a sua inscrição no Facebook. Na verdade não é inscrição, é curtida, né? Dá a sua curtida, vai lá e compartilhe, conversa conosco também, comente os nossos posts, compartilhe os nossos posts. Esse conteúdo você também pode assistir no IGTV. O João prepara o vídeo com todo cuidado, em formato diferenciado, e também compartilha no IGTV. É mais uma forma para você assistir o programa. E você ainda fala com a gente pelo nosso WhatsApp. Manda mensagem e eu também quero conhecer a sua história, tá? Um grande abraço para você. Até o próximo Simples Assim. Programa Simples Assim.